Olá, tudo bem? Meu nome é Luzia Cecília, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira numa escola particular aqui em São Paulo. Esse projeto ele é uma proposta da disciplina de Planejamento Estratégico da professora mestre Andréa Mari. Tá? Então, o meu projeto, o que eu pensei? Eu pensei numa revista digital com planos de aula alinhados à BNCC para professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Por que eu pensei em planos de aula? Na pandemia, contextualizando rapidamente, na pandemia, quando nós nos vimos afastados, como eu já dava aula na tutoria desde 2015, já tinha uma experiência em gravação de vídeo, aulas online, o que eu fiz? Eu comecei a gravar vídeos para ajudar os meus alunos que estavam afastados, que não teriam aula presencial naquele momento. Esse canal deu tão certo que ele acabou monetizado, sem pretensão alguma ele acabou monetizado. E aí eu comecei a montar, elaborar vários tipos de vídeos. E dessa forma o canal acabou alavancando um pouquinho, certo? Então pensando, e aí era uma ideia que eu tinha desde aquela época, de montar alguma coisa com planos de aula que ajudasse os professores, porque na pandemia foi tudo muito complicado para muitos colegas meus. E aí eu pensei em alguma coisa que pudesse ajudar todos esses meus amigos, certo? Acabei também em 2018 fazendo parte do grupo de autores, de professores autores da nova escola e trabalhei essa questão da BNCC, das estratégias, das habilidades e das competências. Então, por isso, pensar nesse canal de uma forma, nesses planos de aula, de uma forma que eu pudesse ajudar os meus colegas. Então, a disciplina, como eu falei, é planejamento estratégico e a minha proposta, o meu projeto é uma revista digital com planos de aula de língua portuguesa alinhados à BNCC para o ensino fundamental 2 e ensino médio. Por que elaborar planos de aulas? Porque, como eu disse, eu percebi muita dificuldade nos meus colegas de alinhar depois, até mesmo depois que nós voltamos da pandemia, de alinhar esses planos de aula a essas competências e habilidades exigidas hoje pela BNCC. Então, pensando nisso, eu pensei nessa revista que trouxesse isso. Até porque, pela demanda da escola, a gente não tem muito tempo. Muitas vezes, eu vejo por mim, como eu disse, eu ainda estou na sala de aula, trabalho há 20 anos, e eu vejo que muitas vezes eu levo 2 dias para conseguir elaborar uma única prova. Até você escolher o texto, ler vários artigos, vários textos jornalísticos, escolher um artigo de opinião, conseguir adequar aquilo para aquele contexto de sala de aula, eu chego a levar 1 dia para escolher o texto e mais 1 dia para conseguir montar as questões relacionadas a esse texto. Porque você procura uma charge, você procura uma tirinha, tudo relacionado àquele assunto que você escolheu para a prova. Fora que você já tem o assunto tema na sala de aula pelos planos, pelos livros que os professores utilizam. Então, o que eu pensei? Eu pensei que se eu conseguir, junto com esses professores, desenvolver esses planos, eu estou colaborando com os professores que não têm muito tempo. E caso os professores também queiram, eu poderia ministrar esses cursos, para eles, certo? Então, elaborar um plano de aula não é uma coisa tão fácil assim. Não é pegar um texto, jogar ali e fazer a prova. Ela tem que estar toda amarrada, toda alinhada com as competências e habilidades. Por isso, o meu projeto, ele visa essa elaboração, essa confecção de planos de aula, tá? Então, a questão da revista digital com planos de aula referentes aos conteúdos de língua portuguesa, lógico, eu sou professora de língua portuguesa, formada nessa disciplina, por isso esse conteúdo agora. E assim, separando que os materiais didáticos são conteúdos, são produtos pedagógicos que apresentam conteúdos explicativos sobre determinado conhecimento ou assunto. Então, eles são usados principalmente em sala de aula e podem ter diversos formatos, desde livros, jogos de computador, um jogo da memória, um escape room literário, que eu já montei um escape para os meus alunos do ensino médio e foi muito bacana, porque naquela ideia da competição, eles acabam revisitando até os conteúdos que já foram ministrados para eles, só para poder resolver aquele exercício. E conseguiu resolver aquele escape, finalizar o escape, você tem a dica para o próximo escape, que vai ser dado num outro dia, até para que ele possa assim, engajar esse aluno naquele conteúdo, como autonomia mesmo, para que ele possa buscar o conteúdo. Então, o material didático ele será desenvolvido para auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, tornando a informação mais palpável para o aluno e servindo como um guia para o professor. Então, seguindo nessa linha, a proposta será elaborada com vídeos, jogos, material impresso que colaborem com essa sistematização de conteúdo.
impacto pedagógico? Bom, o primeiro ponto que a gente discute aqui é a diferença entre material didático e o livro didático. O material didático é um conceito geral e a definição de um material de apoio para a sala de aula. Já o livro didático é uma das formas nas quais o material didático pode se manifestar. Não é a minha ideia aqui abolir o livro didático, até porque ele serve para o conteúdo do que o professor vai ministrar. Então, a minha ideia mesmo, a minha proposta é o material e não o livro didático. O material é aquele que acaba colaborando com aquele material que o professor tem. Então, com aquele livro didático que o professor tem. Então, por exemplo, ele já deu o conteúdo que está no livro didático, lá de substantivo, de romantismo, de arcadismo. Agora ele tem um material de apoio, de sistematização, de uma forma lúdica. Como, por exemplo, uma orientação de como trabalhar um jogo da memória, que eu vou produzir o jogo da memória. Ele tem um escape para trabalhar com o aluno. Ele tem, por exemplo, um mapa mental para trabalhar com aquele aluno. Então, a minha ideia é produzir um material didático e não o livro didático, tá? Então, o que eu proponho aqui é o material didático, ou seja, material que será objeto para a sistematização e retomada desse conteúdo. Então, para quem é esse produto? São para professores da rede privada e rede pública, tá? Que necessitam de planos de aula, de materiais atuais e contextualizados. Até eu cito um exemplo meu. Eu uso um livro super conhecido, né? Um livro didático. Só que qual é o problema? O problema é que, recentemente, na semana passada mesmo, eu estava lendo um texto que era de 2016 e nós estamos em 2023. Então, por mais que você pegue o livro, às vezes ele é até atualizado a cada 2 anos, você ainda tem textos antigos. Então, a minha proposta é elaborar, eu teria de 7 a 15 dias para fornecer para o professor, ele me diz o que ele quer e eu produzo para ele um material que ele tenha um texto atual, com um produto de sistematização como um jogo da memória, um escape, um mapa mental, que ele possa trabalhar com o aluno. Então ele vai ter um material com um texto assim atualizado, tá? Um texto novo, recente, de no máximo 3 meses. E não um texto que você vai ter de 4 a 5 anos. Pegar um texto de 4 a 5 anos, ele já está velho para que você possa trabalhar com o aluno. Tanto que o meu texto era de um assunto da Guerra da Síria. Poxa vida, era de 2016. A gente já teve até a guerra da Ucrânia, tem agora o Iraque, né? E você está trabalhando um texto de 2016. Então, assim, a questão é trabalhar textos atuais, materiais atuais. Por isso, a proposta é a produção de planos de aulas com materiais atualizados, certo? E qual é a minha principal barreira nessa proposta? A falta de conhecimento, né? Até porque eu tenho, sim, alguns seguidores nas redes sociais. Acredito que conseguiria trazê-los para essa revista que eu pretendo formar, né, para que eu pretendo confeccionar. E a questão da experiência, tenho uma experiência na produção de plano de aula, como eu disse, eu fiz parte da revista Nova Escola, né, produzo material ainda hoje. Então, mas eu acho que a principal barreira é a falta de conhecimento, né? Não sou tão conhecida assim para que as pessoas, nesse primeiro momento, apostem em mim. Embora eu já produza material, tenho algumas coisas publicadas, a questão da falta de conhecimento mesmo, de ser uma pessoa anônima aí, certo? Então, eu acho que isso talvez seja a maior barreira proposta aí. E, como eu disse, meu público-alvo são professores da rede privada e da rede pública, tá? Que necessitem de planos de aula atuais e que não trabalhem, né, não queiram trabalhar um plano de aula com um texto velho, antigo, ou às vezes com o que você pega nos livros são crônicas e contos antigos. Não nenhuma crítica a esses autores, né? Mas além desses autores, nós temos outros aí também que estão surgindo, temos uma literatura africana que surge, né? Mia Couto, temos autores modernos também que podem ser trabalhados, tá? Que também vão ensinar tanto quanto. Então, o que eu proponho são materiais atualizados. Então, seria um material de constante atualização mesmo. E como que eu pretendo fazer com que esse projeto seja desenvolvido? Bom, primeiramente, eu pretendo fazer uma pesquisa para perceber o que o professor precisa. Qual é o conteúdo que ele quer, qual é o tipo de texto que ele quer, como é que ele precisa trabalhar. Ele precisa de um mapa mental, ele precisa de um jogo da memória, o que é que ele precisa? Qual é a real necessidade desse professor? Ao mesmo tempo, eu preciso também saber qual é o material disponível que ele tem. Se ele tem material em sala de aula como projetor, se ele tem, por exemplo, som, se ele tem vídeo, o que ele tem para que eu possa montar um material para ele. Não adianta eu montar um vídeo e esse professor não tem onde passar esse vídeo.
Então você tem que saber quais são as reais necessidades e quais os recursos ele dispõe para que ele possa usar esse material, certo? Então, e a conscientização do docente de que o material didático em si é um conteúdo pensado, né, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem do professor e para que ajude o aluno a ter autonomia. Afinal de contas, hoje o professor não é só mais aquele que só passa o conteúdo, ele é aquele que orienta esse conteúdo e que propõe dicas e dinâmicas novas, né, que são as metodologias ativas. Então, você propor a realização de um mapa mental, você propor, por exemplo, um escape room, que ele tem lá alguns desafios, alguns conceitos que já foram passados e que de certa forma ele retoma no livro para conseguir desvencilhar, né, decifrar os enigmas que tem ali, é muito legal, porque o aluno naquela questão da competição, ele vai atrás para desenvolver aquele quebra-cabeça, para decifrar aquele enigma que ele tem na mão. Então, brincando, ele aprende. E sendo assim, para a realização do projeto, seria necessário o contato com os professores, saber das suas reais necessidades e, a partir de então, elaborar esses materiais para os professores, tá? Então, através de vídeos, apresentações, escapes, mapas mentais, dominós, né, todo o tipo de material é possível preparar, usando ou não a tecnologia. Mas eu não vou negar que o escape, por exemplo, a gente consegue fazer com o formulário da Google. E assim, fica muito legal. Até porque depois que o aluno conseguiu decifrar tudo, as respostas aparecem para ele. Então fica como um material de apoio, de estudo, para uma prova, para uma atividade que ainda será desenvolvida, ok? Então a ideia aqui, né, o que eu pretendo alcançar com isso? É a união da teoria e da prática. Então a minha ideia aqui dependendo do formato, né, escolhido pelo professor, é montar a atividade para ele. Até porque eu preciso alinhar isso com o PPP dele, com aquilo que ele propôs ali no planejamento pedagógico dele, tá? Então também será uma vantagem possibilitar que o aluno exercite a sua autonomia. Como eu disse, ele consegue estudar, consegue decifrar os enigmas e ao final ele tem um material lá que serve de apoio para ele, que serve de apoio como um revisional para uma prova, para uma atividade que ele fará ainda, tá? E qual é o verdadeiro significado dessa proposta? Bom, a minha proposta é o desenvolvimento mesmo de materiais específicos para as necessidades dos professores. Serão elaborados todo um conjunto de material, de vídeo, plano impresso, plano, sugestão, né, de como trabalhar essas aulas e sempre uma atividade lúdica. Então, nesse material, esse material seria composto de 3 a 4 aulas, dependendo do que o professor necessita. Então, ele teria ali um projeto, de repente, um professor de língua portuguesa que chega a ter 7 aulas em algumas escolas, ele tem material para quase uma semana, ou até mais de uma semana, porque ele não vai usar só o material, ele tem também um material, o livro didático para cumprir. Tá? Então são atividades que vão facilitar o processo pedagógico dos professores, que na correria do dia a dia muitas vezes não tem tempo para produzir tudo isso. Ele tem um tempo para cumprir o material, ele tem um tempo para passar o conteúdo e às vezes sim, ele tem o tempo para corrigir a atividade. Eu vejo até por mim que trabalho em uma escola particular, eu tenho muitas vezes a escola me dá 10 dias para produzir uma prova. Né? 10 dias, dentro desses 10 dias eu tenho que produzir a minha prova, gasto 2 para achar o texto para pôr nessa prova e mais um dia para montar as questões. Então a minha ideia já era deixar tudo isso pronto, produzir que for, né? O professor me passa o conteúdo, me passa o ano, porque como eu falei, eu tenho 20 anos de sala de aula, eu conheço a sala de aula, eu conheço os anos escolares, desde o 6º até o 3º médio, tanto língua portuguesa quanto literatura, e eu produziria esses planos de aula com um tempo aí de 7 a 15 dias, então o professor me passa aí dentro desse período de 7 dias para produzir e mais uma semana para entregar para ele. E aí ele consegue aplicar essa atividade, essa revisão e essa atividade mais lúdica para o aluno, tá? E qual a importância desse planejamento para a proposta? Como eu disse, material didático exige tempo. Plano de aula exige tempo para produzir e o professor não tem esse tempo. Então, o que eu solicito, né, o que eu proponho é que o professor tenha mais tempo para fazer tudo que ele tem que cumprir, todas as atividades da escola e que eu produziria esse material para que ele possa utilizar em sala de aula. Então, por esse motivo, o importante é definir, sim, um tempo mínimo e um tempo máximo que eu preciso para elaborar e para entregar para ele. Então, seria de 7 a 15 dias, tá? E por isso que é importante esse planejamento de todas as etapas da revista,
né? Até para que eu possa produzir esse plano de aula de uma forma mais rápida possível para o professor. E qual seria a definição, né, do plano de ação? Bom, para quê? Produção de uma revista com planos de aula alinhados à BNCC. Para quê? Por que eu faria isso? Facilitar e agilizar a produção de material por parte dos docentes. Onde? Nas plataformas digitais, YouTube, Instagram, LinkedIn e uma revista. Como eu disse, eu tenho a ideia de criar essa revista com todo esse conteúdo. A partir do ano que vem, então seria para partir de janeiro do ano que vem. Quem faria isso? O canal da professora Luzia Cecília. E como? Publicação nas redes sociais. E eu estimo que por volta de uns 8 a 10 mil reais eu conseguiria tudo isso, até porque eu teria que ter propagandas, eu teria que colocar também, pagar para ter o direito, né, da revista digital, ela não é barata, certo? E a questão de produzir uma quantidade de materiais aí, até como eu falei, o texto para ser novo, ele não pode passar de 4 meses. Então, até para ter uma quantidade aí que a gente consiga trabalhar 6 meses para um texto é o suficiente, né? Eu falei 4, mas o ideal seria 6 meses mesmo, mas não um texto de um ano. Um ano muita coisa mudou. Em um ano nós entramos na pandemia, em um ano, né, se eu falar aí de 15 dias, a última guerra já estourou. Então, assim, não dá para que você pegue um plano de um texto de 2016 para trabalhar agora em 2023. 6 meses é o tempo máximo que a gente pede, né? De texto, para considerar como um texto novo numa disciplina de língua portuguesa, certo? E a minha ideia também não é só para a produção de planos de aula para esses professores, mas caso eles queiram, eles poderiam fazer o curso para saberem como produzir esses materiais, como montar esses materiais, como montar esses materiais, por exemplo, numa rede social, num Instagram, no YouTube, numa plataforma digital. Então a ideia não é só, lógico, para aqueles que não se interessam, você produz. Para aqueles que desejam um pouco mais, você ministra o curso. Até porque eu tive alunos, né, eu tenho alunos com síndrome de Down, que o material dele, eu preciso desenvolver um material para esse aluno e geralmente eu monto também um vídeo explicando esse conteúdo para esse aluno. Então é um vídeo mais dinâmico, é um vídeo assim mais didático, é um vídeo assim mais, muitas vezes ele tem algumas coisas assim mais lúdicas, para que esses alunos consigam entender o conteúdo ministrado em sala de aula. Então esses alunos muitas vezes têm vídeos que são específicos para eles, né? E que com isso eles conseguem muitas vezes desenvolver as atividades deles. Então a minha ideia é essa revista, não só orientar os professores a utilizar esses materiais, como também ministrar cursos caso eles queiram. E caso eles não queiram nem os cursos e nem a orientação, é produzir mesmo os planos de aula para que eles apliquem, né, dentro dos ambientes escolares em que eles atuam. Então aqui tem algumas imagens do meu canal já, tá? Eu sei que é um projeto assim meio audacioso, difícil, é um projeto que eu já penso nele desde 2023, quando eu comecei a pegar os primeiros alunos com síndrome de Down, com autismo, porque normalmente você tem uma psicopedagoga que atua na escola, que vai lá, faz o atendimento e diz, você tem que trabalhar isso, isso e isso. E eu tenho muitos alunos, muitos professores que pegam essas orientações, e aí, como é que eu monto esse material? Muitas vezes, professor de Fundamental 2 ensino médio, ele não tem a formação de um pedagogo para montar esses materiais. E eu percebo que os professores de Fund 2 ensino médio ficam perdidos com isso. Por isso essa proposta. Tem um aluno com síndrome de Down, tem um aluno com necessidade especial, né? Eu tenho orientação para montar essas atividades. E não assim, porque é muito fácil, né? Ou melhor, assim, não sei. O psicopedagogo vem, diz o que você precisa fazer e te joga lá. E o professor não tem essa orientação muitas vezes. Ele não tem tempo para preparar, muitas vezes, corrigir as provas, preparar a prova dos alunos normais, preparar as provas dos alunos com necessidades especiais e preparar uma prova para um síndrome de Down, um autista. Então, assim, é a questão do tempo. Então, essa proposta ajudaria os professores a otimizar o tempo deles, ok? Agradeço a proposta, professora, achei maravilhosa, mas acredito que eu esbarro ainda em como desenvolver isso, né? Eu acredito que seria algo muito bacana, mas assim, bate o medo da exposição, bate aquela insegurança, será que vai dar certo? Mas assim, tô tentando amadurecer, não vou negar que com a sua proposta, esse ano eu amadureci um pouco mais as minhas ideias, mas eu ainda tô muito receosa com isso.
E se a senhora puder me dar um parecer depois do que acha do projeto ou não, eu agradeço de coração. Muito obrigada e um bom dia, um bom descanso aí para você.